Relacionamento é a capacidade de conviver bem, e a Bíblia nos mostra homens que se relacionaram bem com o nosso Deus. Este é o nosso estudo de número 748, aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e seja edificado através deste estudo. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra muitos homens que se relacionaram bem com Deus. Por exemplo, Abraão, outro é Enoque, outro é Noé. E por que não falar de Moisés? Mas nós vamos ver um homem que me chama a atenção e este é Davi. Vamos ao nosso tema. O relacionamento de Davi com Deus. O nosso texto base está no Salmo 63, um salmo que chama a nossa atenção sobre a atitude de Davi no relacionamento dele com Deus. O rei Davi, ele foi considerado por Deus como um homem segundo o seu coração. O profeta Samuel declarou isso para o rei Saul. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Quando nós vemos o profeta Samuel falando para o rei Saul que devido à desobediência dele, Deus já havia escolhido outro e este outro era segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, ele estava lá na sinagoga da Antioquia da Pisídia e lá ele testificou que Jesus era o Messias esperado por Israel e era descendente de Davi, se cumprindo assim as promessas de Deus acerca do Messias e que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha, o próprio Deus testemunhando. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Que testemunho lindo de Deus acerca de Davi. Deus não falou, achei um homem perfeito. Não, Deus falou, achei Davi um homem segundo o meu coração. E vamos ver algumas atitudes de Davi em relação ao Senhor. E podemos aprender com essas atitudes no Salmo 63. A primeira é, Davi, ele assumiu o relacionamento dele com Deus. Lembra que muitos falam sobre um agente secreto? Davi, ele tinha um relacionamento com Deus, ele servia a Deus e ele proclamava a todo Israel quem era o Deus que ele servia. Salmo 63, o verso 1, a parte a que diz, ó Eterno, tu és o meu Deus. Davi, ele escolheu o Todo-Poderoso para o guiar. Davi escolheu o Todo-Poderoso para ser o Deus dele. Mas também, Davi, ele tinha comunhão. Ele tinha comunhão com Deus, ele buscava a Deus e a Bíblia fala que ele buscava a Deus de dia e de noite. Ele buscava estar constantemente na presença de Deus. Salmo 63, o verso 1, eu coloquei como parte B, que diz assim, e a ti eu busco dia e noite. Relacionamento é isso, é buscar, é conversar, é ter comunhão, é desejar estar com a pessoa. E Davi, ele tinha desejo de estar com Deus. Olha no Salmo 63, o verso 1, ainda a parte C que diz, a minha alma
tem sede de ti, a minha alma te deseja, a minha alma quer estar contigo. Ele tinha desejo de estar com Deus, mas também Davi, ele se sentia satisfeito na presença de Deus. Deus supria as necessidades de Davi. Salmo 63, o verso 1, o final do versículo diz: todo o meu ser, ele anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Anelar é desejar ardentemente. Olha o que Davi fala para o Senhor: Senhor, todo o meu ser te deseja ardentemente. Senhor, todo o meu ser almeja estar contigo, mas é tanto, Senhor, que eu quero estar contigo, que ele ainda compara como uma terra árida, como uma terra que necessita de água. É interessante. Será que o teu ser deseja a Deus, deseja a presença de Deus, assim como Davi, ele falou para o Todo-Poderoso? Mas Davi também, ele tinha saudade, ele queria estar na presença de Deus, e ele trazia à memória dele o lugar que é o tabernáculo, que é onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Salmo 63, verso 2, olha o que ele fala para Deus: eu recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para me embeber de teu poder e de tua glória. Então o santuário é o tabernáculo, e era onde o povo de Israel ia adorar a Deus. Lá ficava a arca da aliança, e eles faziam sacrifícios para agradar ao Deus Todo-Poderoso. E Davi, ele se recordava, ele tinha saudades de estar na presença de Deus. É tão gostoso estarmos na presença de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós 24 horas, mas tem momento que nós queremos estar mais e mais unidos ao Senhor. E Davi, ele tinha o Senhor como o bem mais valioso, como o bem mais precioso, como o maior tesouro dele. Salmo 63, verso 3, porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Olha que tremendo. Davi, ele declara o amor dele ao Senhor. Davi, ele fala que ele prefere o amor leal, o amor misericordioso do Senhor, e que é mais valioso do que a própria vida dele. Quando Davi fala, os meus lábios te exaltarão, o que Davi está falando? Os meus lábios vão tornar grandioso ou elevado o teu nome, a tua presença, a tua figura. Eu vou te louvar, eu vou te celebrar. Davi falava para o Senhor o quanto o Senhor era importante na vida dele. Será que Deus é tão importante na tua vida? Ou será que tem coisas mais importantes para você do que Deus? Davi também, ele se comprometia com o Senhor. Salmo 63, verso 4, sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços invocando o teu nome. Ele está falando: Senhor, não é somente agora, não é somente pelas bênçãos que o Senhor me deu, mas é por toda a minha vida, Senhor, que eu vou te chamar em auxílio, que eu vou pedir a tua proteção, que eu vou recorrer a ti, que eu vou suplicar a ti. Davi sabia que vão era o socorro do homem. Davi tinha certeza que ele podia chamar o Senhor, que o Senhor o auxiliaria. Mas também Davi, ele mostrou para o Senhor que o Senhor era o que o satisfaria. Ele se sentia satisfeito na presença de Deus, ele se sentia alegre. A felicidade de Davi era o Senhor. Salmo 63, verso 5, como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios te louvará minha boca. Eu estou satisfeito porque eu tenho o Senhor para comigo.
E você? Será que você é satisfeito com a presença de Deus? Ou será que você é uma pessoa que está em busca da felicidade? A felicidade verdadeira, a felicidade plena é o Senhor. E Davi reconhecia isso. Davi, ele se comprometeu com o Senhor. Ele se comprometia que era durante a vida toda que ele bendiria, que ele invocaria, que ele pediria ao Senhor para estar com ele. Outra atitude de Davi que é muito interessante é que Davi, ele se lembrava de Deus. Davi, ele meditava na bondade de Deus. Davi, ele gostava de se lembrar de Deus. Ele ocupava a mente dele com Deus. Eu fico pensando, eu fico me lembrando, quando meu marido, ele estava viajando, eu pensava no meu marido todo o tempo. E assim nós devemos pensar no Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que está conosco 24 horas. Davi, ele pensava no Deus Todo-Poderoso, ele se lembrava, ele ocupava a mente dele com tudo que pertencia a Deus. Vamos ver? Salmo 63, verso 6, diz assim: em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade. Realmente, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quando Davi fala durante as noites de vigília, Davi, ele poderia estar falando durante todo o período da noite, porque a vigília da noite era a divisão das horas noturnas. E na cama, ao invés de Davi ficar pensando em coisas terrenas, Davi, ele alimentava o coração dele, ele alimentava a alma dele em pensar, em meditar no Senhor. Mas também Davi tinha uma atitude que ele sabia que ele podia buscar no Senhor o socorro. Ele conhecia que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus estava com ele e que Deus o socorreria, porque Deus é fiel. Salmo 63, verso 7, porque tem sido o meu socorro e a sombra das tuas asas. Eu canto louvores de alegria. Olha que tremendo, ele cantava ao Senhor, ele se refugiava no Senhor, a sombra das asas do Senhor. Ele não somente se refugiava, mas ele adorava ao Senhor. E Deus, ele socorreu Davi muitas vezes. Deus socorreu a Davi, Deus deu vitória a Davi em todos os momentos que Davi buscou socorro. Ele encontrou. 1 Samuel capítulo 17, verso 37, e Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Davi falou para o rei Saul: eu vou pelejar contra este incircunciso, eu vou pelejar contra este filisteu, porque Deus já me livrou de leão, Deus já me livrou de urso, e Deus vai me livrar desse filisteu. É confiança. Davi sabia que Deus daria vitória a ele, e ele se sentia protegido no Deus Todo-Poderoso. Salmo 17, verso 8 diz: protege-me como a pupila dos teus olhos, abriga-me à sombra das tuas asas protetoras. Davi sabia quem era o Deus que ele servia, e ele colocava no Todo-Poderoso a confiança, mas era confiança plena. No Salmo 5, verso 11, fala assim: mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé, cantem de felicidade para sempre, estende sobre eles a tua proteção, rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. É como se Davi falasse assim: olha, na hora da adversidade, no dia mau, na hora da dificuldade, confia no Senhor, descansa no Senhor, entregue tudo ao Senhor, porque o Senhor peleja por você. É muito tremenda
a gente entender que relacionamento é confiança. E Davi, ele colocava toda a confiança dele no Senhor. Davi, ele estava unido ao Senhor. Davi estava apegado ao Senhor. Salmo 63, verso 8, minha alma a ti se une e tua destra me sustenta. Louvado seja Deus. Tem outra versão que diz, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas querem servir de qualquer maneira? Davi, ele tinha comprometimento com Deus. Davi, ele queria estar junto ao Senhor, ele queria seguir o Senhor de perto. Ele não queria só saber das maravilhas de Deus, de ouvir falar, não. Ele queria caminhar com o Senhor. A confiança de Davi no Senhor era motivo de esperar a vitória, da certeza que a vitória era certa. Salmo 41, verso 12, Davi fala, são e salvo me sustentarás e em tua presença me manterás eternamente. Vinha dificuldade, vinha luta, vinha problemas, mas Davi sabia que o Senhor iria manter ele, o Senhor iria sustentá-lo enquanto ele estivesse seguindo a Deus, buscando a Deus, procurando agradar a Deus. Ele sabia que ele era vitorioso. Isso é uma demonstração da confiança que ele tinha no Senhor. Davi, ele tinha certeza que ele não precisava ter medo dos homens, ter medo dos inimigos, ter medo daquelas pessoas, daqueles exércitos que se levantavam contra ele. No Salmo 63, verso 9 e verso 10 diz assim, aqueles que procuram a minha destruição, olha o que vai acontecer, serão lançados às profundezas da terra, a espada os ferirá e se tornarão pasto para os chacais. Espera a confiança de Davi no Deus Todo-Poderoso, na vitória, no agir de Deus a favor dele. Certa vez Abigail, ela falou para Davi que a vida de Davi estava guardada, sabe aonde? Nos tesouros de Deus. 1 Samuel, capítulo 25, verso 29, que diz, e se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, ele mesmo a lançará fora, como a pedra que parte de uma tiradeira. Olha que Deus tremendo! Já pensou? Você já parou para pensar que o Deus que nós temos relacionamento, assim como Abigail falou para Davi, que a vida de Davi estava guardada em meio ao precioso tesouro de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso? Assim somos nós também. É muito maravilhoso quem nós somos em Deus através de Cristo Jesus. E Davi, ele se refugiava no Senhor porque ele sabia que no Senhor ele estava protegido. Ele sabia que o Senhor era a salvação, era a fortaleza dele e era o Senhor que lhe daria a vitória. Salmo 62, verso 7, Davi diz, a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza e a segurança do meu abrigo. Isso é relacionamento, é confiança. E quando eu pego novamente a fala de Abigail para Davi, o que ela diz? Sabe aquelas pessoas, sabe aqueles teus inimigos? É Deus. Ele vai lançar fora essas pessoas como a pedra que parte de uma tiradeira. Então precisamos aprender a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a nos entregar sem reservas nas mãos do Senhor. Davi então nos mostra que o relacionamento dele com Deus era o verdadeiro motivo da felicidade dele. Salmo 63, verso 11, é o último versículo desse salmo que diz, o rei, porém, se alegrará em Deus, todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia, as bocas dos mentirosos serão,
lacradas. Olha que interessante, é importante você entender que o relacionamento genuíno com Deus é um relacionamento de confiança, de segurança e um relacionamento de querer estar junto. Quando pensamos então em relacionamento genuíno com Deus, podemos nos lembrar de Davi, você concorda comigo? Podemos lembrar da sinceridade de Davi, do amor de Davi e do desejo de Davi estar junto com Deus, demonstrando sempre a confiança em saber que realmente Deus é bondoso, é misericordioso, é perdoador e Ele cuida dos seus filhos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais e deixe o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque, se inscreva, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele te abençoe. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.